Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, o demônio pode usar alguém da igreja para tentar, sabia? O demônio pode usar alguém da igreja para tentar. Há momentos que as obrigações exigem muito de nós e que camufladamente podemos fugir ou, se não, assumir essas obrigações. No domingo, após tantas missas, reuniões, palestras, logo após a última celebração, fui a uma casa jantar com algumas lideranças. Um hábito que eu tinha, pegava lá uns ministros, umas lideranças, nós íamos numa casa ali, tomavam um lanche, alguma coisa, sempre depois da última missa. Eu estava cansado, exausto, um domingo pesado, cansativo, e aquelas lideranças viram como tinha sido pesado aquele domingo para mim. E ainda, logo terminando a última missa, recebo um aviso que eu gostaria que eu fosse logo para o hospital dar a unção dos enfermos urgente para uma pessoa. Então, quer dizer, além de tudo, terminando. E uma das lideranças, vendo o meu cansaço, o meu esgotamento, e ainda eu tinha que ir para o hospital, depois de dar uma unção dos enfermos, me aconselhou ir para casa. Falei, Pedrinho, vai para casa, o senhor está cansado, vai repousar. Tratando assim até com um tom de coitadinho. Começou a falar como seria importante eu descansar. Diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Meu prezado, minha prezada, o demônio existe. O demônio tenta. E às vezes o demônio usa os olhos, a boca e o coração de alguém da igreja. Usa a boca e o coração de alguém que você confia tanto. Sabe, o demônio pode fazer isso. E que você acha que é uma pessoa honestíssima, uma pessoa boa, uma pessoa séria. Às vezes o demônio pode usar a boca, o coração desta pessoa para tentar. Ora, o demônio usou a boca, os olhos, o coração do apóstolo Pedro para convencer o Jesus, para convencer o Senhor Jesus a desistir da sua missão, sabia? Assim está na Sagrada Escritura. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 32 seguinte. Forte, hein? Isto é forte. O Senhor Jesus chama o apóstolo Pedro de Satanás. O apóstolo Pedro se destaca dentre os demais discípulos,
faz a sua profissão de fé. Sabe? É aquele que, inclusive, Jesus estava dando um cargo importante para ele. E depois é chamado de Satanás. É chamado de pedra de tropeço pelo Senhor Jesus, justamente no momento em que ele parecia estar querendo ajudar o mestre, dando um conselho para o mestre. Não faça isso não. Vamos pegar um outro caminho. É isso mesmo. Por isso que a nossa igreja, meu prezado, minha prezada, é santa e pecadora. A igreja é santa porque a cabeça, que é o Senhor Jesus, é santo. E pecadora porque nós somos pecadores. E esta forma ambígua com a qual o apóstolo Pedro é retratado serve de paradigma de compreensão para nós, discípulos do Senhor Jesus. O demônio existe, ele está por aí querendo nos desviar da nossa missão, do propósito que Deus tem para nós. Às vezes ele pode usar até pessoas que se dizem da igreja para distanciar dos propósitos de Deus, como o apóstolo Pedro foi usado. Por isso você, meu prezado, e eu precisamos firmar os nossos passos no seguimento do Senhor Jesus, pois ele revela qual é o melhor caminho a ser seguido no processo de anúncio e vivência do reino de Deus para a realização da verdadeira missão a qual somos chamados. Quanto àquele enfermo que eu tinha que atender urgente, eu fui logo ao hospital ungí-lo e ele morreu naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.